Uma derrota do Palmeiras em BH, uma vitória do Cruzeiro, um empate do Botafogo. O Botafogo é campeão quarta-feira. Esse jogo super importante em Belo Horizonte, ele está envolto a uma grande polêmica nesse momento. O governo de Minas Gerais e o Ministério Público pedem, ou melhor, determinaram torcida única por causa daquela emboscada, aparentemente, digo aparentemente porque o inquérito ainda não terminou, provocada pela Mancha Alviverde. Né? A Mancha Alviverde é suspeita, é acusada de provocar aquela emboscada terrível, medonha, né? Repugnante, violenta contra o ônibus do Cruzeiro, de torcedores do Cruzeiro. Pois bem, o que fez a CBF diante dessa determinação do poder público? Eu não posso fazer um jogo sem isonomia. Se na ida teve 2 torcidas, na volta tem que ter. Mas o governo não deixa, o Ministério Público não deixa. Então a CBF, apoiada pelo Palmeiras, o Palmeiras entende que essa era, diante de uma solução que o Palmeiras acha que era muito ruim, que era a torcida única, a CBF veio com o super trunfo de jogo sem torcida. O Palmeiras queria então levar esse jogo para um outro estado, mas não era possível pelo prazo. Não tem tempo hábil para isso, tem que ser em Belo Horizonte, tem que ser no Mineirão. E aí a CBF, apoiada pelo Palmeiras, veio com o super trunfo da torcida única. As autoridades em Minas Gerais tentam ainda fazer o jogo com torcida única. A gente não tem uma definição nesse momento, mas é isso que está na mesa. O Ministério Público de Minas o super trunfo que você falou era para, junto com o Palmeiras, apoiar pelo Palmeiras por portões fechados. Tá, você falou torcida única, não, sem querer. Tá? Perdão. A CBF, então, falou, o jogo é dela. Isso. Vai ser torcida, vai ser portão fechado. Essa tese da CBF é apoiada e acatada pelo Palmeiras. O Palmeiras acha que diante da situação de torcida única é melhor jogar sem torcida. Uma coisa óbvia, né, pro Palmeiras. Vemos que não é tão isonômico também, né? Porque um jogo sem torcida e um jogo com torcida majoritária de um, que foi o turno... Perfeito. O Palmeiras se favorece. Apenas estou informando o ponto de vista do Palmeiras. Sim, o Palmeiras sai favorecido com essa decisão de portões fechados. Está muito claro, porque no primeiro turno ele jogou com 90% de torcedores do Palmeiras, fora o prejuízo financeiro. Palmeiras alega que é o seguinte, ele, Palmeiras, é rompido com essa organizada, não dá suporte econômico, não teve nada a ver com aquela emboscada. Ligação direta nenhuma. Palmeiras não era no estádio. Aquilo é um crime praticado numa rodovia. O Palmeiras não tem como evitar um crime praticado numa rodovia. Se fosse no estádio dele, o Palmeiras seria responsável. Sendo numa rodovia, o Palmeiras entende que ele, clube, não é responsável por aquele crime. Mas o que me incomoda nessa decisão é que o Cruzeiro sai muito mais prejudicado. Porque o Cruzeiro jogou com o público 90-10 pro Palmeiras no turno, vai ter o prejuízo financeiro e numa reta final de campeonato não vai ter o seu último jogo em casa. Esse jogo tem que ser com 2 torcidas. A questão é driblar a recomendação do Ministério. Aqui, como é que voltar atrás o Ministério Público de Minas? Barra os criminosos. É isso. Barra os principal criminosos. que é claro que a gente vai ver aqui sobre o campeonato, futebol, Palmeiras, Cruzeiro, isso a gente está aqui para debater, mas o principal são os torcedores que não tem nada a ver com isso, proibidos de ir ao estádio. A Mancha não pode entrar. O que, vamos dizer que eu moro em BH, quero ir nesse jogo, o que eu tenho a ver que alguns caras se mataram lá na rodovia? Eu não posso ir a um jogo de futebol? Não, mas isso Esse é o maior isso erro isso é indiscutível. Isso é o maior erro. Mas eu acho que tem impacto esportivo também, inclusive com um terceiro interessado, que é o Botafogo. Porque claramente o Palmeiras tem uma vantagem técnica, jogando num estádio sem torcida. Corinthians e Bahia que estão brigando com o Cruzeiro. Que ele não pediu. Não, mas ok, mas quem tem que cuidar disso é a CBF. Perfeito. Não estou falando do Botafogo, quem tem que cuidar disso, tem um terceiro interessado nesse jogo, que é o Botafogo. E que está disputando o título com um time que vai ter uma vantagem técnica de jogar num estádio sem torcida. E um time que está brigando por uma vaga na Libertadores, o Cruzeiro, também está em desvantagem técnica, porque, como disse o Henrique, no primeiro turno, enfrentou um estádio cheio fora de casa. Então, essa é a pior decisão possível cá entre nós. Eu só vejo um jeito de fazer justiça. Barra Mancha Alviverde, deixa a torcida do Palmeiras, que não tem nada a ver com aquele crime, ir ao jogo, deixa o Cruzeirense ir ao jogo, o Palmeiras pode voltar à liderança do campeonato nessa partida. E, cara, vamos dar uma solução que não seja ter um jogo com portões fechados na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Por que essa decisão está ajudando o combate à violência? Absolutamente nada. O Cruzeiro é vítima do que aconteceu naquela estrada. O Palmeiras, como clube, não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo. E eu não entendo, realmente não consigo entender a lógica
de se determinar que torcedores do Palmeiras não possam ir ao jogo porque meia dúzia de marginais cometeram um crime numa estrada. A lógica é o plano de fundo, porque, assim, a ação que aconteceu em Mariporã foi uma represália, tudo indica, a uma ação anterior dos torcedores do Cruzeiro para com torcedores do Palmeiras. Isso aí é um ciclo sem fim, né? Isso. E essa é a partida imediatamente posterior. Eu consigo entender as forças de segurança terem preocupação, não com o Mineirão. Mineirão é seguro. Tô lá há 10 anos, 15 anos. Nunca vi uma confusão, recentemente, de duas torcidas, com a animosidade que fosse no entorno do estádio. Ali é fácil de controlar. O problema é a estrada. A 381 que liga, pô, ela vem do sul de Minas até BH. É uma segurança difícil de fazer. Difícil. Eu acho que esse é o receio. Esse é o receio, mas eu concordo que nenhuma decisão é completamente isonômica. Você simplesmente não levar a torcida do Palmeiras lá, não é isonômico, mas portão fechado, parece uma decisão pior ainda. O que aconteceu, né, a morte do torcedor, eles nem jogando estavam. Eles tinham jogado no dia anterior, o Cruzeiro estava voltando de Curitiba. Então, Cara, já teve um confronto entre Flamengo e Palmeiras. Mas não dá que pra no fechar os segundo olhos turno, que existe uma animosidade entre as duas torcidas, é um fato, né? Sim. Teve um confronto entre Flamengo e Palmeiras no segundo turno, e o Flamengo já havia enfrentado o Palmeiras no Maracanã com torcida do Palmeiras. Exatamente. E no segundo turno, o Flamengo não pôde ter sua torcida no Allianz Parque. E teve só a torcida do Palmeiras. E aí a isonomia foi transferida para o ano seguinte. Quando aí o Palmeiras veio jogar no Maracanã mais uma vez, Exatamente. e o Flamengo jogou só com a sua torcida. Cara, talvez a solução fosse essa. Palmeiras, desculpa, a sua torcida provocou isso. Esse jogo contra o Cruzeiro só vai ter torcida do Cruzeiro. Ano que vem, no próximo jogo no Allianz Parque, só tem torcida do Palmeiras. Mas assim ainda tem uma um questão risco, de né, Eric? isonomia. Porque a gente não sabe o que vai valer o jogo do ano que vem, né? Não, mas a tudo questão bem. é o seu último jogo em casa da temporada do Cruzeiro. Mas você não pode prejudicar quem não tem nada a ver com a história. Isso é que eu acho. Assim, o Cruzeiro está saindo prejudicado por não ter nada a ver com a história. E um terceiro time também está sendo É isso, não. afetado. A decisão é ruim. Botafogo. A decisão é ruim. A decisão, você está prejudicando a vítima da história, que é o Cruzeiro, e um clube que, cara, a única culpa do Palmeiras é que aqueles marginais que fizeram aquilo são torcedores do clube. A instituição não tem nada a ver com aquilo. Assim, eu sinceramente, eu acho que a decisão tomada pelo poder público de Minas Gerais é péssima, péssima. Que garantam a segurança das pessoas que querem ir ao jogo, cara. isso. Bom, enfim. Senão nunca mais a gente vai ter Palmeiras e Cruzeiro com o público, né? É isso. Porque se a gente está evitando esse ano, em algum momento essa vingança vai acontecer. Ou eles acham que não vai Por acontecer. isso que eu falei, é um ciclo sem fim. Todos Ou eles você acha falam, eu que fiz isso porque da outra ou vez você acha fizeram que quem isso. do lado do Cruzeiro morreu e apanhou não vai se vingar em algum Que momento? prendam, que punam os responsáveis e deixem o futebol Uma fora polícia disso. de inteligência que Exato, prepare antes. Exato. Ó, e o Cruzeiro, Henrique? Que mistério essa temporada do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro que saiu da Sul-Americana tentando focar nessa reta final do Brasileiro para tentar a vaga na Libertadores do ano que vem, que uma vaga pareceu muito encaminhada até no primeiro turno. O time fecha em G6 no primeiro turno, o segundo turno é fraquíssimo, né? E aconteceu algo que já aconteceu em outros jogos, né? Contra o Racing, contra o Grêmio, que foi esse gol no início do jogo. Para mim, o Cássio falha na jogada. A bola do Sacha é totalmente defensável. Por mais que seja uma bola rasteira, que ele não vê muito clara a batida, tem gente tentando bloquear. Dava pro Cássio reagir mais rápido, chegar nessa bola, na minha opinião. E a partir daí o Bragantino baixa um pouco mais o seu time, não ganha muito tempo. O Bragantino, que é comandado pelo Seabra, que era técnico do Cruzeiro, baixa o time, chama o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um longo tempo no primeiro tempo de domínio sem criar chance. No segundo tempo, começam a aparecer as chances. Eu acho que faltou um pouco de qualidade pro Cruzeiro que foge do controle do Diniz. O time não tinha nesse jogo. Matheus Henrique, Caio Jorge, perdeu o Gabriel Veron também de última hora. Era um ataque quase que reserva na partida, com Lautaro, com Barreal, Matheus Vital reaparecendo. O gol sai do Ramiro, que entra ao longo do jogo, como elemento surpresa no momento de falha do Cleiton também. Mas é um time que não passa nenhuma confiança para as duas rodadas finais, né? E que tem uma tabela dura na próxima rodada. Jogar com o Palmeiras em casa. Até por isso é tão importante para o Cruzeiro ter torcida. Não sei se é tão importante, porque a torcida vai pressionar, o time vem jogando mal. Mas é um time que perde pouco no Mineirão. 3 derrotas no ano só. Clássico por América, final do Mineiro contra o Atlético e jogo contra os reservas do São Paulo. Mas assim, a sensação que a gente passa, e esse resultado não amenizou, Rizek, os dois da rodada, empate com o Grêmio e esse empate com o Bragantino, é que o Cruzeiro não parece ter a força, certamente não tem a do Corinthians para brigar por essas duas vagas finais. E com a vitória do Bahia, até em relação ao Bahia, para mim, está em desvantagem para essa reta final. Vai ser uma surpresa o Cruzeiro chegar à Libertadores. Trunfo do Cruzeiro é que Corinthians e Bahia se enfrentam, o jogo é amanhã. Isso. O Cruzeiro está em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar as estatísticas em muitos jogos, a equipe não consegue transformar essa superioridade em vitórias, se afastando cada vez mais da tão sonhada vaga na Libertadores.
Sob o comando de Fernando Diniz, a Raposa tem apresentado um futebol ofensivo e com boa posse de bola, mas a falta de eficiência no ataque tem sido um problema crônico. A equipe cria muitas chances de gol, mas desperdiça inúmeras oportunidades, o que tem custado pontos importantes. A defesa, por sua vez, também não tem sido confiável. O time celeste tem sofrido gols em momentos cruciais das partidas, o que tem dificultado a conquista de resultados positivos. A falta de concentração e as falhas individuais têm sido frequentes, comprometendo o desempenho da equipe. Com a classificação para a Libertadores ficando cada vez mais difícil, o Cruzeiro precisa urgentemente mudar sua postura. A equipe precisa ser mais efetiva no ataque e mais sólida na defesa para conseguir sair da situação em que se encontra. Os próximos jogos serão decisivos para o futuro do Cruzeiro na temporada. A equipe terá pela frente adversários de alto nível, como o Palmeiras e o Juventude, e precisará apresentar um futebol muito superior ao que tem mostrado até aqui para conseguir conquistar os 3 pontos. Em resumo, o Cruzeiro está vivendo um momento de instabilidade. A equipe tem potencial para brigar por uma vaga na Libertadores, mas precisa melhorar seu desempenho em todos os setores do campo para conseguir alcançar seus objetivos. A torcida celeste espera que o time possa reagir e terminar o campeonato de forma positiva. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!